Fala galera, tudo certo? Novamente aqui com o grande Valmor Hausmann. Quase. Tá melhorando. Vamos trazer para vocês hoje um vídeo que para mim vai ser uma aula, tá? Eu sou um iniciante nesse mundo do mountain bike. Tô aprendendo muito aqui na Soul sobre o mountain bike. Cada vez que a gente grava com o Valmor, a gente adquire mais conhecimento sobre esse mundo, né? E é uma dúvida minha e acredito que uma dúvida de várias pessoas. Escolher o pneu da mountain bike. Tem várias nomenclaturas, numerozinhos, isso, aquilo, outro. Um é bom para isso, outro é bom para aquilo, outro. Será que a gente consegue trazer para o pessoal uma explicação para facilitar isso na vida deles? Facilitar, vamos dizer assim, a gente vai tentar dar um rumo, né? Mas facilitar é difícil, muito pessoal isso, né? Então hoje a gente bota na linha de montagem um pneu que é mais leve, que é um pneu para competição, mas não necessariamente que ele vai ser recomendado para todo uso. Sim. Então, para quem usa uma trilha mais extrema, ou um cara que seja um pouco mais pesado, tem uma outra linha da Vitória, que é o Trail, que é uma banda mais reforçada na lateral, então que faz diferença. Então, é a construção do próprio pneu, ele é um pouquinho mais pesado, mas ele acaba sendo mais resistente. E aí a gente tem a diferença da largura dos aros e a diferença dos pneus de cross-country para a maioria dos pneus que são de enduro ou de downhill. Aqui a gente trouxe um pneu, esse aqui é um 2.25 e esse é um 2.4. Então, a grande diferença deles, além da largura, que é bem visível, é essa parte das garras. O pneu ele é mais quadrado, vamos supor. Esse pneu aqui ele é mais arredondado, esse pneu aqui ele é mais quadrado. O que acontece? Pneu de mountain bike, como as mountain bikes hoje a gente anda mais em estradão ou trilha mais leve, mais seca, e a gente tem a questão da subida e tudo mais, ele tem que ter uma boa rolagem, então a garra tem que ser mais baixa. Já diferente de um pneu de enduro, normalmente, que tem que ter gripe para ter... a ideia é mais pegar a descida, né? Então, o que acontece? Esses pneus, a gente tem que... A maioria deles são bem arredondados. Para quê? Para a gente deitar bem a bike. E quando ele chegar aqui, ele não dobrar essa garra tão fácil. E aí, tipo, o pneu sair da... Isso. E a mesma coisa, essas aqui, ó. Ele é para buscar essa aderência, só que esse aqui é um pouquinho mais perigoso, que quando ele chega naquela parte que ele vai calçar, se ele passar do ponto, ele vai escorregar. Esse aqui não, esse é um pneu que praticamente ele escorrega o tempo inteiro. Esse aqui não, ele tem uma grande firmeza, só que se ele passar desse ponto, ele acaba caindo. Então a maioria dos pneus hoje sai daqui com câmera, né? Mas todas as rodas já são preparadas. Só passar fita, botar bico, líquido, todos eles vão pegar tubeless, né? Então, o mountain bike, acho que todos, né? O Speed ainda são todos, né? Apesar de... Mas mountain bike ainda também, as bikes mais de entrada, o pessoal ainda é meio contra a usar tubeless por causa da calibragem também. Então, a maioria acha que o pneu ainda tem que ser, cheio, né? Mas ele não pode ser cheio, principalmente para mountain bike, né? Porque o moldar o pneu que vai fazer da aderência e o conforto. Um terreno mais acidentado, o pneu tem que ir, ele não pode passar numa pedra e ser jogado para cima. Quanto mais calibragem, ele vai meio que jogar para cima. Você vai perder mais a dirigibilidade da roda. Com o pneu um pouco mais macio, o pneu senta no piso e vai te dar mais agilidade ou controle da bicicleta, né? E num primeiro momento as pessoas acham que o pneu mais cheio vai fazer a bike rodar mais, né? Mas são conceitos que já estão caindo, porque vamos supor, hoje na Copa do Mundo de mountain bike, num cross country os caras chegam a usar entre 16 e 22 libras ou 25 libras, cara bem pesado. Eu corri o Cape Epic, eu fui conversar com algumas pessoas e
e pegar nas bikes, olhar a calibragem do pneu, que ele estava curioso para isso, né? Até lá no Cape App, que é bastante estradão e tudo assim também, né? A calibragem é praticamente que nem o cross country também, é 16, 18 libras, então, né, ou chega no máximo 25 libras, né? Então, até a numeração que tem no lado, que é o máximo e o mínimo, não quer dizer que você não pode usar o mínimo. É que é o mínimo para o teste que eles fazem na máquina lá, né? Sim. Que é o pneu com câmera na máquina para ele não sair fora do aro. Mas se a gente usa tubeless, muda. E ele não, como ele hoje encaixa, os líquidos eles colam bem, então dificilmente ele vai descolar do lado. Então hoje uma pessoa, vamos dizer, em média ali de 70 quilos, vai usar próximo ali de 20 libras, ou até um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, mas não muito mais do que isso. Com tubeless e com câmera um pouco... Um pouquinho mais, com câmera um pouquinho mais. Só para evitar que o pneu saia do aro ou que masque... Que é da mordida de cobra, né? Que a gente chama, que ele vai fazer 2 furos na câmera. Sim. Por causa do aro, do clincher, que vai bater, né, na pedra ou na quina e vai dar essa mordida. Tá, e a escolha do pneu? Eu sou um cara que vou tentar fazer de tudo. Certo? Eu gosto de rodar, só que às vezes vou pegar um terreno mais arenoso, vou pegar um estradão, vou pegar uma trilha, ou chove muito na minha cidade, eu vou querer sair com pneu. Tem um pneu que vai ajudar ali em todos os momentos, ou assim, ao invés de eu ter que ficar trocando, hoje está chovendo, vou ter que trocar o pneu. Hoje não está, eu vou ter que trocar o pneu. Tem alguma medida e algum tipo de garra que vai fazer de tudo? Eu sei que ele não vai fazer um bem feito nem o outro bem feito, mas ele vai me quebrar um galho. Normalmente assim, que nem esse pneu aqui, que é um Mescal, né? Que ele é mais para terreno seco, ou terreno mais arenoso, ou mais com pedras, mas nunca com lama, porque com lama as garras são muito próximas e são mais baixas, então ele vai entupir de lama e vai ficar slick. Vai ficar slick. Então as garras mais espaçadas, aí elas já vão ter um benefício maior na lama, só que elas não vão sair tão bem na areia, né, ou num terreno mais seco, que ele vai querer deslizar, Sim. porque as garras são muito longe, e a borracha ela vai querer dobrar, né, então ela não vai ter aderência suficiente. E também no asfalto, como a garra provavelmente sempre vai ser mais alta que o pneu de lama, então ele vai acabar amarrando um pouco mais, ele não vai ter essa rolagem tão boa. Então dificilmente a gente vai ter uma eficiência tão boa para todos os tipos de terreno. O que a gente faz aqui na Soul? A gente escolhe a grande maioria das bikes, ela vai com as bikes que são mais de entrada, que a pessoa tem um pouquinho mais de dificuldade na descida ou coisa assim, a gente sempre tenta botar um pneu um pouco mais garrudo na frente, que é o Barzo, e atrás a gente usa o Mescal. E tem alguns modelos que a gente usa Mescal na frente, nas duas rodas. Né? Então bikes que tem um pouco mais de performance acabam muitas vezes... Ou dependendo da angulação ou desse tipo, a gente acaba escolhendo o pneu que a gente vai colocar. Há um tempo atrás, quando eu comecei, eu vi que tinha uns pneus que ele tem a garra sempre uniforme e todas bem iguaizinhas, assim, pequenininhas. Esse pneu, não sei se... Sim. Esse pneu é para que tipo de... Esse é terreno mais seco, né? Mais seco e mais batido. Estradão. Estradão. Tá. Até trilha, mas trilha bem compacta, né? Que nem, vamos dizer, hoje, com esse sol que está aí... Lá na minha trilha daria para usar tranquilamente, sabe? É um pneu que ia rodar muito bem. Maratona e cross country, muda muito de um pneu para o outro? Não, vai depender do trajeto, Sim, né, da rolagem e tudo, mas normalmente as pessoas buscam mais rolagem do que aderência, né? Então hoje as maratonas aqui no Brasil a gente fala muito de estrada de chão, mas maratonas, vamos dizer, o último mundial foram praticamente 60% dentro de trilhas, né? E trilhas bem escorregadias. Era um terreno seco, aí eles usavam esse pneu com cravo bem mais baixo, para justamente como ele não precisava dobrar tanto a borracha, para ele chegar mais próximo dessa poeira e ela conseguir amortecer, né? Conseguir buscar aderência. Né? Bom, para mim hoje foi uma aula. O número, esse é 2.25, abaixo dele até que número que a gente tem? A gente 0, 2... Não, tem 1.8, 1.7. Pneus de lama são bem mais finos, tem alguns específicos que são próprios para lama bem pesada. Aí ele é mais fino, mais estreito. Tá. Quanto mais lama, a gente quer buscar o fundo da lama onde está seco, né?
E quanto mais areia, mais largo ele é para conseguir flutuar por cima dela. Né? Quando você fez o Brasil Ride, eu sei que tem uma etapa, se não me engano, que era bem arenosa, com bastante areia. Você troca o pneu para... Você leva 2 tipos de pneu ou não? Não. Lá eu levei até, mas se fosse para correr o cross country na lama ou coisa assim, mas durante as etapas normalmente é a mesma escolha de pneu, né? Que tu usa que você vai acabar sendo um pneu de rolagem normalmente, né? Como são distâncias maiores, né? Então a gente sacrifica um pouco a aderência em alguns lugares ou a tração, né? Para buscar a rolagem na grande maioria outra coisa que é importante, a largura da mesma forma que a Speed, né? A largura dos aros hoje está aumentando bastante. Esse aqui ainda é um aro um pouco mais estreito, ele tem 26, se eu não me engano, de largura. Esse já vai ter quase 32, se eu não me engano, que já é um pneu, uma roda de enduro, né? Uma roda da DT Swiss. Já tem rodas que a gente vai trazer agora, começo do ano, rodas com até 35 de largura com aros de carbono. Então já são rodas bem mais largas. Vão deixar o pneu mais largo. Não é que deixa o pneu mais largo. Mas ele vai abrir. Ele vai abrir a lateral dele, né? Sim. Vamos supor aqui, a gente está com o pneu em cima do aro. Ele sempre vai querer fazer esse movimento aqui. Se a gente abre ele não vai ficar mais largo. A banda de rodagem vai ficar a mesma coisa. Mas só que a sustentação vai ser diferente do pneu. Então isso... E também tem a questão de usar os protetores de aro, né? Sim. Tanto no alumínio como no carbono. No carbono o pessoal fala, vou usar para não estragar o aro. Mas não é só para estragar o aro, né? É questão de dar essa pancada, aí consegue trabalhar um pouquinho mais murcho. Né? Vamos supor assim, nas Copas do Mundo, nas últimas 3 etapas da Copa do Mundo, mais de 15 pessoas furaram o pneu. Porque os caras não estavam usando protetor de aro. E no Cape Epic, que eu fui em 2017, eles já usavam protetores de aro. Você acha que na Copa do Mundo eles se preocupam com peso? Com peso ainda. É muito com peso. Porque como ainda tem, né, o ponto de apoio, normalmente em 2 pontos. Só que desses 15, vamos dizer, a última que foi a última desse ano, que o cara que era para ganhar a prova, o Vitor Corex, furou um pouco, acho que faltando 1 ou 2 voltas. Até foi logo no começo da prova. Ele furou e ele fez as voltas mais rápidas, só que não conseguiu ganhar porque furou o pneu. Se ele tivesse dado um protetor de aro, talvez ele conseguiria ter andado mais rápido até o ponto de troca. Então, faz diferença. Faz. Bom, galera, essa foi a aula do dia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. O Valmor vai buscar responder. Para mim hoje foi uma aula muito importante, acho massa pra caramba isso, estou entrando no mundo mountain bike, pedalo de vez em quando também, agora que eu vou fazer uma prova não estou pedalando tanto, mas nas férias ali eu quero rodar bastante e entender um pouco mais disso e botar em prática todo esse ensinamento. Muito obrigado, Valmor, pela aula e vamos trazer mais assuntos interessantes para vocês. Valeu, galera. Um abraço, até mais.